Olá a todos, meu nome é Roberto Bonzi, eu sou engenheiro florestal, graduado pela Universidade Federal do Paraná em 1987. Posteriormente eu fiz uma especialização em geoprocessamento também pela Universidade Federal do Paraná em 1996 e mais tarde eu fiz um mestrado na área de Administração Estratégica pela PUC Paraná. Portanto, já atuo no mercado, no setor florestal, há mais de 30 anos. Hoje, minha experiência sempre foi orientada ao setor privado. Eu tive um período em que vivenciei uma experiência na minha carreira fora do Brasil, mais especificamente na Finlândia, em que atuei fortemente em projetos voltados para a indústria de papel e celulose. Posteriormente, eu trabalhei também na indústria de papel e celulose, numa indústria de papel e celulose aqui no Brasil. Na STCP, eu já trabalho há mais de 20 anos. Hoje eu sou responsável, eu sou diretor da área de desenvolvimento internacional, mas além disso tenho atuado como consultor em projetos na área de economia, mercado, planejamento estratégico e também com o gerenciamento de ativos florestais de propriedades de investidores estrangeiros no Brasil. Falando um pouco sobre a STCP Engenharia de Projetos Limitada, é uma empresa que tem 36 anos de atuação no mercado. Ela atua em consultoria, engenharia e gerenciamento. Nós já desenvolvemos, ao longo desses anos, mais de 4 mil projetos para mais de 1.000 clientes. Distribuídos em 38 diferentes países. Sem dúvida alguma, a STCP é uma empresa maior e melhor empresa de consultoria e gerenciamento na sua área de especialidade, mais especificamente eu estou falando aqui do setor florestal. E ao longo desses anos eu vivenciei, dentre vários projetos, a entrada desde o início das primeiras TIMOS no Brasil, sendo, portanto, uma das razões pela qual eu vou falar para vocês um pouco hoje sobre as TIMOS e suas atividades no Brasil. Eu vou falar um pouco sobre o que são essas TIMOS, como que elas atuam. Vou abordar também uma questão relacionada à característica, os tipos de investimentos, formas de investimentos em timberlands. E aí eu vou contextualizar um pouco sobre as TIMOS no mundo, só para dar uma dimensão da importância delas no setor florestal. E, claro, sobre as TIMOS no Brasil, que é o objeto da nossa explanação hoje. E seus modelos de investimento, suas estratégias operacionais e de investimento, remuneração esperada, risco e retorno esperado, enfim. Então, falando sobre as TIMOS, é importante a gente falar sobre um pouco do histórico, como elas surgiram. As TIMOS, nos anos 70, o Congresso americano aprovou uma série de leis encorajando investidores institucionais a diversificarem seu portfólio. Antes disso, somente empresas e indústrias florestais plantavam e mantinham suas florestas. Tendo em vista a entrada em vigor dessas leis, nos anos de 80, 90, houve uma mudança na estrutura da posse dessas florestas nos Estados Unidos.
né? Então, grandes empresas, grandes indústrias de base florestal passaram a vender seus ativos florestais a investidores institucionais. E, por conta disso, a gestão dos ativos passou a ser feita por empresas com certa expertise para maximizar o retorno dos investimentos a esses investidores institucionais. E assim surgiram as TIMOs, né? Nos anos 2000, só fazendo uma conclusão sobre esse histórico, no início dos anos 2000, os investidores americanos passaram também a investir fora dos Estados Unidos. E a reboque desses investimentos também, este movimento foi suportado pelas TIMOs americanas. E o Brasil foi um dos mercados-alvo desses investimentos. E foi justamente o período em que essas TIMOs estiveram mais ativas aqui no Brasil. O que são as TIMOs? Em uma tradução literal, são organizações de gestão de investimentos em ativos florestais, né? Uma classe de ativo florestal. Ou seja, é uma organização que suporta investidores institucionais na gestão de seus investimentos. A TIMO atua como se fosse um broker para esses clientes institucionais e dentre suas principais atribuições incluem a busca de investidores, obviamente, para reunir um capital expressivo para alocação nessa classe de ativo. Outra atribuição é a identificação e análise desses investimentos florestais. Eles participam do processo de aquisição das florestas e se envolvem na otimização e manejo dessas florestas para garantir uma maior rentabilidade e retorno para os investidores. As TIMOs, elas também, em vários casos, acabam se engajando na administração, na gestão desses ativos, mas também há uma possibilidade da terceirização dessa gestão. E nesse contexto, a STCP entra nesse cenário no Brasil. Logo no início, nossa empresa se engajou na gestão de ativos desde 2003. Desde esse 2003, nós estamos gerenciando ativos florestais para diferentes fundos de investimento em timberlands, né? Então, a TIMO, ela tem como responsabilidade garantir que essa gestão seja a mais adequada possível para garantir o retorno aos investidores. O ativo florestal, ele é uma classe de ativos importante e faz parte de um portfólio de investimentos. Normalmente, ele não é o único ativo componente de um portfólio, e sim é mais um. É uma classe de ativo que ela tem uma posição intermediária em termos de risco e retorno entre um título de tesouro americano, por exemplo, que é de baixíssimo risco, até quando a gente fala em petróleo e gás, por exemplo, em que você tem um risco elevado, porém retornos mais elevados. Os ativos florestais ficam numa posição intermediária. E esse tipo de investimento, sob a ótica das grandes indústrias, essa mudança
de posse do ativo florestal da indústria para uma TIMO possibilita a diminuição de passivos e um aumento do retorno do investimento sob a ótica dessas indústrias, permitindo modernizações, ampliações, etc. e tal. Falando um pouco sobre a classe de ativo florestal, timberlands, quais são os produtos e serviços, né, de florestas? Obviamente, a gente fala principalmente a madeira. Também nós temos, as florestas possibilitam a venda de serviços ambientais, produtos não madeiráveis e também outras possibilidades, por exemplo, de praxe nos Estados Unidos, arrendamento de parte de suas áreas para atividades de caça, por exemplo. Ou então, o que eles chamam de highest and best use. Às vezes, parte de uma propriedade, parte de uma área, ela tem uma outra aptidão melhor do que para florestas. Ela pode ter uma aptidão urbana, por exemplo. Então, esses são os principais produtos e serviços. Os tipos de investimento que são normalmente vislumbrados pelas TIMOs são florestas já estabelecidas e que possibilitam uma geração de caixa, de ingresso de receitas num curto prazo. Há também a possibilidade de projetos greenfield, mas isso tem agora tido uma demanda, uma demanda um pouco maior, mas ainda assim a preferência é por florestas já estabelecidas, né? Os fatores que são intervenientes na busca por ativos em diferentes regiões do mundo, obviamente um dos fatores principais é a produtividade florestal. E nesse sentido, o Brasil tem um potencial inegável em termos de produtividade florestal frente a outros concorrentes, como países como Chile, Uruguai, Paraguai, falando aqui da América do Sul, e até mesmo países da região da Oceania e África do Sul, por exemplo, né? E sul dos Estados Unidos. Outro fator interveniente importante, obviamente, é o mercado, e aí o componente logístico tem um papel preponderante, mas, de modo geral, o Brasil tem uma vantagem comparativa quando se fala em produtividade florestal. As particularidades das timberlands, floresta é um negócio de longo prazo, né, em que as receitas normalmente se concentram no final da rotação de um ciclo de produção florestal, e ela tem uma forte dependência, primeiro, crescimento biológico, que é afetado, entre outras questões, condições climáticas, a tecnologia adotada no plantio, o manejo, a material genético, enfim, são fatores que afetam o crescimento biológico de florestas. Nós temos outro aspecto aqui, que é o mercado, que é afetado por uma relação de oferta e demanda, desenvolvimento de produtos, fatores intrasetoriais e extrasetoriais que afetam esse tipo de negócio, e outros aspectos, tais como pressões ambientais e sociais que afetam a atividade florestal. Quando nós falamos do Brasil, a questão da insegurança jurídica na questão de ocupação de grandes áreas de terra, principalmente quando nós falamos de investidores estrangeiros. Então, essa é uma particularidade das timberlands. Quais são, do ponto de vista das TIMOs, quais são os critérios de seleção? Existe uma série deles. O primeiro, e talvez o mais importante hoje, dadas essas restrições que
eu mencionei sobre a aquisição de terras por estrangeiros, é a preferência por aquisição de florestas, ou também eles denominam como timber deeds, só florestas e não terras. Mas desde 2010, outros tipos de arranjo têm sido feitos com atores locais, dadas essas restrições. Como eu já havia comentado, a preferência é por florestas já formadas, uma vez que elas possibilitam a geração de receitas já num curto prazo. Mercados maduros têm, em geral, a preferência, como, por exemplo, a região sul do Brasil, onde já existe florestas bem estabelecidas, tanto de pinos quanto eucaliptos. Nós temos uma diversidade de empresas atuando em diferentes segmentos, ou seja, esse é um apelo que atrai as TIMOS para esses mercados. Áreas, também, quando a gente fala em pinos, em florestas maduras, desculpe, são áreas, podem ser áreas menores, uma vez que tenham, possibilitem uma geração de caixa, e em casos de projetos greenfields, aí já se busca projetos de maior envergadura, de maior escala. A diversificação de produtos que podem ser ofertados para o mercado também é um critério de seleção que há maior preferência, dada uma diversificação. E com relação a transações de compra e venda, o critério normalmente passa por um mix entre vendas spots e contratos de suprimento de longo prazo. Os investimentos feitos pelas TIMOS normalmente ocorrem, a gente pode considerar em 3 grandes fases. Uma primeira fase, que são estudos precursores, em que se estuda o mercado, se identifica, se mapeia onde estão esses ativos, estudos de sites com potencial de crescimento florestal, estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira, etc. Então isso consiste, todos esses estudos precursores fazem parte de uma primeira fase. Uma segunda fase, aí já entra a estruturação do negócio propriamente dito. Uma vez identificado um ativo, um determinado ativo, se executa o que se chama de um processo de due diligence. Essa due diligence nada mais é que uma investigação criteriosa de aspectos técnicos, ambientais, legais, de um determinado ativo, de uma determinada empresa. E, por exemplo, na questão de due diligence técnica, a STCP já vem apoiando TIMOS há muitos anos, com serviços, por exemplo, na área de mapeamento, inventário florestal, e na parte ambiental também é um aspecto muito importante, em que também a STCP tem apoiado essas TIMOS com esse tipo de trabalho na estruturação do negócio. E além da due diligence, tem o próprio plano de negócios, em que aí a empresa constrói um plano para orientar a sua estratégia de investimento. E a última fase seria a terceira fase de implementação do negócio, que aí entra a gestão do ativo, desde da silvicultura, colheita, gestão de patrimônio, etc., uma série de atividades inerentes ao negócio florestal. Envolve também a questão de funding, investimentos e, além disso, obviamente, as vendas de madeiras, sejam produtos, sejam serviços, etc. Então, essas são as 3 fases de investimento em timberlands.
As características do investimento, nós podemos mencionar aqui quem são os principais investidores nesse tipo de negócio. São principalmente fundos de pensão, sejam eles públicos ou privados, fundações, investidores individuais, que são grandes fortunas. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, entre os principais ativos, os detentores de ativos florestal, estão indivíduos com grandes fortunas. Falando dos Estados Unidos, hoje podemos falar que são cerca de 120 ou mais investidores institucionais. A grande maioria, cerca de 70%, 80%, são fundos de pensão, como eu mencionei. E outros 20%, 30%, essas fundações e investidores individuais. Obviamente que as TIMOs, quando se envolvem na gestão do ativo florestal, elas estão vislumbrando maximizar o retorno para os seus investidores, seja por meio de uma perspectiva de apreciação de preços de madeira, melhoria de produtividade, busca de valorização do preço da terra, uma melhor estrutura de custos de gestão. Então, esse é a característica desse tipo de investimento. Falando sobre as TIMOs no mundo, só para dar uma perspectiva para vocês, em 1990, os ativos sob gestão de TIMOs representavam cerca de $1 bilhão, isso em 1990. 20 anos depois, esse número passou para um patamar de $50 bilhões. E hoje, seguramente, esse número é expressivamente maior. É importante ressaltar que a maior parte desses ativos sob gestão de TIMOs estão concentradas nos Estados Unidos. Para dar uma perspectiva um pouco distinta, as TIMOs nos Estados Unidos detêm mais de 40% das áreas sob plantio, sob a tutela das TIMOs. Existem também as REITs, que são veículos de investimento e são comparáveis a fundos mútuos, que detêm outros 20%. Então, quando a gente fala de TIMOs e REITs, nós estamos falando de mais de 60% na mão desse tipo de gestor. Os 10 maiores proprietários de timberlands nos Estados Unidos detêm mais de 10 milhões de hectares. Essas REITs que eu acabei de falar detêm cerca de 70% desse total. E só para caracterizar bem o que são essas REITs, como eu mencionei, são veículos de investimento em ativos reais e que são, como comentei também, comparáveis a fundos mútuos, que permitem pequenos e grandes investidores adquirirem uma participação em ativos reais. Então, isso inclui timberlands, inclui hospitais, shopping centers e por aí vai. São ativos reais de uma maneira geral. Dos 10 principais gestores de timberlands dos Estados Unidos, as TIMOs estão envolvidas com 7 grandes. Então, vocês vejam como é importante o papel das TIMOs lá nos Estados Unidos. Isso representa cerca de 65% das áreas, ou aí em torno de 7 milhões de hectares sob gestão das TIMOs. Aí existe uma gama de empresas bastante grande, e isso lá nos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos, hoje as TIMOs gerenciam cerca de 2 milhões de hectares. E as regiões prioritárias fora dos Estados Unidos
nós estamos falando da Oceania, mais especificamente ali Nova Zelândia, Austrália, e aqui na América do Sul, Brasil, Uruguai, principalmente, Chile também. E na África do Sul nós temos também alguns investimentos feitos por timos. No Brasil, é importante mencionar que eles começaram em 1998, a primeira timo, a STCP participou ativamente dessas, apoiando essas timos quando entraram no Brasil. Houve um movimento bastante acelerado de aquisições na década, início do ano 2000 até 2010. Em 2010, essa atividade ela foi severamente reduzida, dada a restrição de terras, de aquisição de terras por estrangeiros no Brasil. No momento existem timos que estão interessadas em adquirir ativos no Brasil, mas no momento essa restrição de compra de terras é um fator limitante. As timos começaram a se estabelecer aqui no sul do Brasil e foram ganhando espaço nas regiões centro-oeste e sudeste do Brasil. Esses investimentos representam aí mais de 2 bilhões de reais nas mãos de timos e seguramente aí mais de 300 mil hectares de timberlands no Brasil. A estratégia financeira das timos, basicamente, como eu mencionei, consiste de formar um fundo. Esse fundo faz uma aquisição de um investimento de uma empresa aqui no Brasil, se estabelece um veículo de investimento, que é uma empresa, um CNPJ local, o qual, a partir do momento que começa a gerar resultados, retorna dividendos para os investidores. A estratégia operacional envolve a própria gestão da timo, mas aqui no Brasil a característica mais recorrente foi a terceirização da gestão dos serviços, e aí entra nesse cenário a STCP, que já tem aí cerca de 100 mil hectares sob gestão, sob sua responsabilidade. Formas de investimento têm sido florestas e terras no passado, antes de 2010, e de lá para cá a preferência tem sido mais única e exclusivamente em florestas apenas. As timos, normalmente, quando entram no Brasil, tem uma fase de negociação em que a gente pode dividir em 4 fases. Uma fase de estruturação do negócio, passa por uma segunda fase de um estabelecimento de memorando de entendimento entre as partes e na sequência, o processo de due diligence, e uma vez acordada entre as partes os termos do negócio, se estabelece numa 4ª fase os contratos de compra e venda dos ativos. No que diz respeito ao risco e retorno dos investimentos no Brasil, obviamente a taxa de retorno esperada ela é orientada por país e projeto. Isso, ao longo dos anos, ao longo do tempo, essas taxas de retorno sofreram variações, mas basicamente os fatores considerados são aí as taxas básicas de juros dos Estados Unidos, o risco país, risco do projeto e entre outros riscos, né? Em termos de perspectivas futuras das timos no Brasil, no momento, como eu mencionei, existe uma certa restrição em função dessa compra de terras por estrangeiro, porém, isso abriu espaço para fundos de investimentos locais.
As TIMOS também têm buscado diversificar seu portfólio, não só mais em pinos e eucaliptos, mas também outras espécies exóticas que têm tido um certo êxito aqui no Brasil, e nesse sentido a STCP tem dado uma grande contribuição para essas TIMOS. Na onda dessa pós-2010, as entradas de bancos e fundos de investimentos nacionais teve um impulso muito forte. Então, hoje, os fundos locais, bancos locais têm entrado nesse cenário e têm ganho cada vez mais espaço no mercado. Para concluir, eu quero deixar o nosso contato. Meu nome é Roberto Bonzi. Se persistirem dúvidas ou contestações que vocês possam ter, meu e-mail é o rbonzi@stcp.com.br. Muito obrigado.